Olá, pessoas lindas, maravilhosas, que eu amo de paixão. Se você é novo ou nova e ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe seu like. Para vocês que já me acompanham. É isso, né, gente? Vocês sabem que eu amo vocês. Bom, o tema de hoje, gente, ó. Ai, e ainda tem gente que me chama de metida. Cafezinho no copo de requeijão, gente. Tem condição de alguém me chamar de metida? O tema do vídeo de hoje é escola, minha passagem pela infância, pela adolescência, como que foi? Olha, gente, então, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa muito grata a Deus, muito grata a Jesus, pelo fato de que desde cedo eu já tinha fé, eu já tinha assim uma luz. Hoje em dia eu posso dizer, por exemplo, que a gente muda, né? O mundo acaba nos trazendo mais armaduras, mais... A gente, conforme vai crescendo, fica mais calejado. Então a gente muda um pouco. Por exemplo, houve um tempo da minha vida, por muitos anos, da minha infância até a adolescência, que eu era uma pessoa muito boba, muito ingênua, muito, sabe, aceita qualquer coisa. E não podemos ser assim também, né, gente? Trabalhar o amor, a benevolência, a bondade, o perdão é uma coisa. A gente aceitar qualquer coisa, não. Nós também temos que nos dar o valor. Então, o que acontece? Eu, quando criança até a adolescência, mais ou menos, eu fui uma pessoa muito boba, sabe? As pessoas literalmente, se deixassem, pisavam em mim. Porque eu era uma pessoa muito boa, mas eu sempre tive muita fé em Deus e sempre pedi a proteção dele. Porque meus pais também me ensinavam para fazer uma reza, uma oração, antes de ir para a escola, antes de ir para qualquer lugar, né? E eu não sei, a minha ligação com a fé sempre foi assim, sabe? Eu tive experiências, para quem sabe, eu sou espírita, eu respeito toda a crença e toda a descrença também, para quem é ateu, para quem sabe, gente, ó, o que importa é o que vocês são para mim e o que nós somos uns para os outros, né? Que o amor e a fraternidade e a harmonia, ó, predominem em tudo, em todos os corações. Eu tive desde criança experiências mediúnicas e, assim, muitas coisas que antes eu não sabia explicar. E depois, conforme eu fui crescendo, fui estudando, né, e fui me conectando com a crença espírita, tudo fez mais sentido. Porque na época que eu era da igreja evangélica, tudo para as pessoas era demônio, tudo era demônio, e eu sabia que não era. Eu sempre tive dentro de mim que, sabe, faltava alguma coisa, que essa história de que qualquer coisa é demônio nunca bateu pra mim. Mas lembrando, gente, eu tenho minha crença, eu respeito a sua. Se você também não acredita em nada, eu te respeito do mesmo jeito, e é assim, entendeu? Eu sou espírita e tive muitas experiências espirituais, mediúnicas, desde muito cedo. Então, assim, graças a Deus, eu considero que eu sou uma pessoa que tem muito a agradecer, porque até que na infância e na adolescência, a minha passagem foi tranquila até, né? Eu tive sim minhas provas, não sei o que foi prova e expiação, ou o que foi apenas consequências desse mundo, porque querendo ou não, essa terra ainda tem muita coisa também, que às vezes não são expiações, mas não deixam de ser provas para nós evoluirmos, né? A terra ainda não chegou num estado de regeneração. Ainda é um estado falho, mas já melhoramos muito comparados ao passado. Graças a Deus. Mas vamos lá, sem mais delongas. Como que foi minha época escola? Foi assim. Primeiro, que eu nunca fui uma criança que estudei em escola particular. Nunca tive ensino particular na minha vida. Só estudei em escola estadual e municipal, tá? Então, assim, eu sempre estive... e detalhe, na minha infância pelo menos, nós éramos muito misturados. Eu lembro que na escola municipal e estadual tinha desde criançada de família mais humilde como a minha, como também tinha uma turminha, ó, entendeu? Porque tem realmente, gente, uma coisa que é fato, que eu ouvia na escola e é fato. É o aluno que se faz por si. O que ele quiser aprender, ele vai aprender. Se ele quiser ter um bom futuro, ele vai ter. E se ele não, entendeu? Tanto que eu conheço casos de perto de pessoas aí que estudou a vida inteira em escola particular, caiu nas drogas, né? Tá aí numa vida lamentável. Enquanto que muita gente que saiu de escola estadual tá aí, ó, com um futuro
Conheço gente que virou, já tá aí, já virou dentista, já tem o próprio consultório, fez odontologia, fez várias coisas e por aí vai, né, gente? Eu estudei em escola estadual e municipal a vida toda, tá? E assim, eu estudei, o meu pré-escola foi em Taubaté mesmo, estado de São Paulo. E eu não fiz só um pré-escola, eu dei início em um pré-escola, eu não me lembro o nome da escolinha, mas eu lembro que foi assim. Eu lembro até hoje que quando eu entrei no pré, eu já tava com 7 anos de idade, eu acho, se não me engano é isso mesmo, eu tinha 7 anos de idade. E eu não fiz o maternal, não fiz o jardim, que o povo fala, né? Eu não fiz esses outros, eu fui direto pro pré-escola. Tirando isso, eu fiquei em casa mesmo. Nossa, tem um cabelinho aqui que tá me incomodando. Cadê? Saiu. Então eu fui direto pro pré-escola. E eu lembro até hoje do primeiro dia, porque foi assim. A minha mãe me levou e me soltou. Ela me levou até o corredor lá. Ela falou assim, vai lá, ó, sua sala é aquela ali. Só que, tipo, eu era uma criança muito, como eu disse pra vocês, gente. Nossa, hoje em dia, eu não me reconheço. Sério, eu não me reconheço. Porque eu, na minha infância, fui uma pessoa muito sonsa. Meu Deus, como eu sofria por isso. Eu tive a dislexia, eu tinha déficit de atenção, eu acho que a dislexia mesmo, né? Não tô errada. A dificuldade de aprendizado. Eu sempre tive um pouco disso, sabe? Nunca saiu de mim, na verdade, principalmente com certas áreas aí de estudo, por exemplo, matemática. Meu Deus, como eu sofro. Gente do céu. Tá. E já veio de família isso também, viu? Um pouco. Minha irmã também sofria muito na matemática. Aí, o que acontece? Eu lembro que minha mãe chegou, me soltou lá e falou, vai lá pra sua sala, ó, não sei o que, deu tchau pra mim assim, eu dei tchau, só que eu fiquei, e agora? O que eu faço? Porque eu achei que ela ia me levar até a salinha e tudo, me apresentar pra professora, não sei, eu nem sabia como funcionava. Só que eu fiquei esperando, né, alguma coisa acontecer, daí eu sentei num banquinho lá do refeitório, que dava de frente pras salinhas de aula. E aí a tia Rúbia, nunca me esqueci dela, uma moça bonita, usava sempre um rabo de cavalo, usava óculos, bem branquinha, dos olhos azuis. Ela era um amor de pessoa, um amor. Eu não lembro o nome, o sobrenome dela, só sei que ela era conhecida como tia Rúbia. E eu lembro dela assim, ela era bem branquinha, dos olhos azuis, esbelta, cabelo rabo de cavalo, assim, se eu não me engano, o cabelo dela era natural, um tom louro escuro, uma cor 7. Acho que ela tinha um cabelo louro escuro natural. Não lembro exatamente os detalhes, mas eu lembro que tinha mais uma tia lá que usava aquele famoso cabelo que era aquela franja que parecia uma flor de hibisco. Vocês lembram, gente, dessa franja que a mulherada usava antigamente? Ela usava aquela franja assim, que parecia uma flor de hibisco. Já chegou a olhar a gente uma vezinha também, mas não ficava com a gente sempre não. Quem ficava com a gente sempre na sala era a tia Júlia, que era a nossa professora principal. E às vezes a zeladora lá, não sei se ela era zeladora mesmo, que tinha uma outra tia lá que eu esqueci o nome, que ela também vendia bombom, vendia trufa, que ela era amiga da minha mãe. Às vezes ela olhava a gente também. Muito simpática, muito boazinha. E, nossa, o povo tinha que ter paciência com a gente, porque criança é um sarro, né? Gente, eu sirvo pra lidar com criança. Eu ia gostar de trabalhar numa escolinha, porque eu mais dou risada e me divirto do que eu passo raiva. Nossa, eu pra dar risada de criança, eu sei que tem hora que a gente não pode, a gente tem que, não pode. Só que eu tô tipo, não pode. Muitas vezes eu tô assim por dentro, ai, menino, não faz isso, você tá fazendo eu rir, sabe aquela coisa? Criança é muito divertida, eu dou muita risada com criança. Claro que tem criança que é mal criada, quer jogar as coisas na gente, xinga palavrão, daí não é legal, né? Mas as crianças que são assim bagunceirinha, doidinha, aí eu dou risada. Porque daí é uma coisa saudável, né, gente? Pelo amor de Deus, não quer que criança faz barulho, não quer que criança corra, não quer que... É criança, gente, sabe? Deixa a criança ser criança, porque depois que a gente fica adulta, a vida é tão difícil, tá? Então, assim, eu lembro da tia Rúbia, lembro desse pré-escola, a comida era maravilhosa. Era maravilhosa a comida desse prézinho, que delícia! As merendeiras, cantineiras, cada um chama de um jeito, né? Nossa, que delícia! Elas faziam uma comida muito gostosa pra gente, muito gostosa. Eu lembro que eu comia e repetia, de tão bom que era.
E o ensino também era ótimo, eu lembro lá da professora da tia Ruby ensinando as coisas na lousa, a fazer as letrinhas, a cantar o alfabeto. Nossa, foi muito divertido, foi muito gostoso. A gente tinha a hora que dormia, né, a hora do cochilinho. Aí depois, mais ou menos no finalzinho do ano, do meio pro ano pro finalzinho, minha mãe me transferiu para um outro pré-escola porque a gente se mudou. Então eu comecei em um, mas não terminei em um. Eu fui para outro. Daí até fez uma formaturinha e tudo, né? E só que eu comecei num pré e fui pro outro. E no outro também não tive o que falar, gente. Pré-escola é a fase mais gostosa da vida, né? Nossa, é uma delícia. É assim, é aprender as coisinhas, é brincar, fazer atividades educativas, comer o lanchinho, que era a hora. Nossa, que delícia. Os lanchinhos do pré-escola também. Delícia, né? E comi os lanchinhos. Aí depois, e lembrando, nessa fase da infância, nunca sofri bullying, nunca teve problemas, ninguém sofria bullying ao redor também. Tinha criancinha de todo jeito, crianças negras, criança com deficiência, síndrome de Down. A gente tinha uma ampla diversidade e as crianças simplesmente eram crianças. E as tias nos tratavam muito bem também. Nunca vi nenhuma criança passar constrangimento, nada, nada, nada. Graças a Deus, o pré-escola que eu fiz, pelo menos os 2 lugares que eu fui, era tranquilo. Era maravilhoso, assim. Só tinham brincadeiras educativas, tudo mais. Tudo tranquilo. Nada desagradável a falar do pré-escola que eu fiz. Nada. Depois, né, primeira série, segunda série, terceira série, eu fiz na escola Luiz Augusto, que na época em Taubaté era estadual, hoje em dia é municipal. Acho que é isso mesmo, se eu não estiver errada, tá, gente? Eu sei que na época que eu fiz, era estadual ainda. E, nossa, não tem o que falar também, né? Os professores maravilhosos. Tinha 2 professoras que eu morria de medo porque era muito brava, não lembro o nome. Uma se chamava Maria Bernadette, ela já era de idade, uma senhora bem idosa. Ela também ensinava bem, era muito talentosa para fazer desenho e pintura. E ela era até uma boa professora, só que ela era muito brava e eu tinha medo dela, porque ela já puxou meu cabelo. Mas ela veio de uma geração onde o professor podia bater em aluno, né? Então, acho que ela achava que ainda estávamos nesses tempos, porque ela já puxou meu cabelo. Eu só tava simplesmente pegando as coisinhas que caiu da minha carteira no chão e tinha uns meninos dando risada, zoando perto de mim. Aí eles viram ela chegando, subiu rapidinho pra carteira e eu acho, tipo assim, não entendi o que tava acontecendo. Ela me pegou assim pelo cabelo, balançou minha cabeça e me pôs sentada na cadeira. Falou, não é pra ficar bagunçando. Eu fiquei, gente... Eu não tava bagunçando, eu vim pegar minhas coisas no chão, sabe? E eu lembro que uma coisa que ela fez que eu nunca mais vou esquecer, ela era doida, mas que Deus a abençoe muito. Não sei se ela ainda tá viva ou não, se tiver, um beijo, Maria Bernadette. Eu lembro que eu fui emprestar um lápis dela e nessa época os alunos tinham mania de ficar mordendo a bundinha do lápis. Até eu já fiz isso. Uó. O que aconteceu? Ela emprestou o lápis pra mim, gente, mas eu juro pra vocês, ela pegou e fez isso aqui, ó. Ela arrancou uns tatu do nariz e passou na bundinha do lápis e falou, quero ver vocês morder meu lápis agora, vai lá. Gente, surreal. Sério, surreal. Mas aconteceu. Pode parecer, assim, uma coisa absurda, mas aconteceu. E eu nunca mais me esqueci disso. Ela passou tatu no lápis pra eu não morder o lápis. Eu escrevi com aquele lápis olhando pro tatu. Fiquei, que é isso? Ai, meu Deus, mas hoje eu lembro do risada, da insanidade daquela professora. Meu Deus do céu, Jesus. Tá, mas tudo bem, não me traumatizou nem nada. Eu lembro disso dando risada. Que bom. Só que assim, nessa época do Luiz Augusto, era uma escola que tinha dentista. Foi a primeira escola, inclusive, que eu estudei que tinha dentista. Tinha o professor Alex, maravilhoso. Ele era muito gente boa. Tinha outras professoras legais também. E tinha umas 2 bravas, tirando a Maria Bernadette, que eu morria de medo delas. Elas eram muito sérias, muito bravas. E o jeito delas falar já me intimava muito. Só que, queridos professores, eu digo a todos vocês com os quais eu falhei, assim, digo, vocês talvez não tenham achado que eu não me esforçava o suficiente. Não é verdade. A verdade é que eu sofria de dificuldades, eu não sabia me expressar, eu não sabia pedir ajuda. Esse problema eu sofri por muitos anos escolares. Eu nunca soube pedir ajuda, eu nunca soube, me expressar nessa parte. Eu sofri muito.
As pessoas nem imaginam o quanto eu sofria, porque eu tinha muita dificuldade de aprendizado mesmo, principalmente em matemática. Eu tive muito mais facilidade para língua portuguesa, inglês, artes, geografia, história, redação eu tirava de letra. Sempre gostei de escrever, mas matemática, física, nossa gente, tudo que tivesse fórmula, coisa do tipo, conta. Os professores de matemática são os que eu sempre tive mais conflito, só que eles achavam da minha parte que era relaxo, que era má vontade, e não era. Eu acho que a única que mais foi compreensiva comigo foi a Nancy, que deu aula para mim nos 2 últimos anos letivos da minha vida, que foi no ensino médio. Ela entendeu a minha situação. Um beijo, Nancy. A professora Nancy, ela me entendeu. Ela entendeu a minha situação, porque os outros não. Os outros ficavam sabe, falando coisas assim que me magoavam. E dava a entender que eles realmente me viam como alguém que não queria nada com nada na matéria deles, e não era. Eu tinha dificuldades, eu não tinha quem me ensinasse, porque assim, gente, minha família foi muito complicada. A minha história nessa parte de estudar, eu não tive um pai ou uma mãe que me pegasse para estudar, que falasse, ó, vamos olhar seu caderno, o que você tá aprendendo hoje? Deixa eu ver se tem tarefa, deixa eu ver se tem recadinho de professores, né? Eu não tive, porque assim, minha mãe trabalhava fora, chegava em casa e ainda tinha que fazer tudo, tá? Porque ela trabalhava fora e trabalhava dentro de casa e era ela para fazer tudo. Eu cresci com essa lembrança da minha mãe o tempo inteiro trabalhando fora, vendendo Yakult ou fazendo outras coisas e ainda chegando em casa e tendo que fazer tudo. Porque o meu pai, ele infelizmente nessa parte ele pecou. Ele foi um homem muito machista e ele não fazia nada em casa, nada, tudo era função da mulher da casa e ele era bem machista, tanto que ele era machista com a minha irmã também, o meu irmão que era homem podia tudo, a minha irmã não podia nada por ser mulher. E minha irmã, infelizmente, meu pai tratou muito na sola do pé e o meu irmão, nossa, só por ter um saco e um pênis, né, era o rei. E eu, por ser criança, era aquela coisa neutra, né, tanto meu pai quanto a minha mãe tratava como uma criança mesmo. Então eu não tenho que reclamar nisso, eu tive muito carinho e tudo mais, só que meu pai era muito preguiçoso. Meu pai era assim, ele chegava do trabalho dele, ele não queria nada interferindo no lazer e no sossego dele. Entendeu? Então ele nunca me pegou pra estudar, nunca pegou pra falar, você tem prova, você vai ter tarefa, nada, entendeu? Não tinha aquela coisa, vamos estudar. Nunca, a gente não pegou pra estudar ainda, vamos ver o que você tá aprendendo, vamos dar uma olhada. Não tive isso nem por parte de mãe, nem por parte de pai. Eles nunca pegaram meu caderno pra olhar o que eu tava aprendendo, pra ver se tinha tarefa, sabe? Nada, gente. Eu não tive esse incentivo, esse estímulo, eu não tive apoio. Aí depois lá, bem pra frente, que minha mãe começou a querer preocupar, só que aí já não, sabe, eu já tinha desanimado. Porque todos os meus amigos falavam, ontem eu estudei com a minha mãe, eu estudei com meu pai, não sei o quê. E eles ficavam comentando coisas e eu ficava, nossa, mas meu pai com a minha mãe não estuda comigo. Por quê? Sabe? E nas poucas vezes que eu tentava pedir ajuda, era uma falta de paciência. Então, entende? Meus pais me ensinaram muita coisa útil, importante, que eu nunca esqueci, né? Meu pai me ensinou bastante coisa, consertos de casa mesmo, meu pai me ensinou muita coisa, né? Consertar as próprias coisinhas, se virar. Quantos e quantos controles de videogame eu não consertei sozinha, gente? Play 1, Play 2, sabe? Eu troco chuveiro, eu me viro, fui aprendendo muita coisa com meu pai, sabe? Aprendi a pescar com meu pai. Eu tenho muito a ser grata a ele também, sim, porque ele me ensinou muita coisa. Só que nessa questão dessas partes de escolaridade, tanto ele quanto minha mãe pecaram. Mas eu também sei entender porque eles não tiveram estudo. O meu pai e minha mãe pararam na 4ª, 5ª série, uma coisa assim, para trabalhar. Então, nem o próprio estudo deles não teve importância, não teve foco, não teve cobrança, não teve... Você entende? Então, é complicado, Eles não tiveram noção. Igual por muito tempo eu ouvi meu pai falar assim, a gente veio de Minas pra cá, pra o estado de São Paulo e tudo, pra gente mudar de vida, Ele ficava cobrando eu e meu irmão e tudo mais, né? E só que assim, o meu pai, ele não fez como muito, porque a função de pai e mãe também é ensinar o passarinho a voar, né? Não é só, tá pronto, já cresceu, bate asa e voa. Não é assim que funciona. Tem muitos pais que pecam nisso. Você tem que instruir, eu não sabia nada, eu fui uma pessoa que eu demorei pra abrir minha mente, pra perder medo do mundo, pra me comunicar melhor, porque eu tinha muito problema de comunicação, eu era uma pessoa fechada no meu mundo,
principalmente com relação ao preconceito, porque eu já tinha noção do preconceito, porque isso desde cedo eu vi dentro de casa também. Meu pai sempre falava que homem tinha que ficar com homem, mulher tinha que ficar com mulher, e não sei o que. Quando via matérias com homossexuais na TV ou coisa do tipo, ele falava que o homossexual tinha que apanhar pra ser homem, coisas assim, sabe? Mas, gente, ó, hoje, lembrando que hoje eu, meu pai e minha mãe, ó, é amores, graças a Deus, eu amo meu pai e minha mãe. Minha mãe, assim, ela levou muito mais facilidade pra me aceitar, me entender do que meu pai. Meu pai, por muito tempo, a gente não cruzava a mesma ponte, eu tinha muita mágoa dele, mas hoje em dia eu amo ele. Eles têm uma dificuldade pra lidar com a minha transexualidade, mas só de não me magoar, não ficar me maltratando, não ficar pisando em mim como meu pai fazia, principalmente ele. Nossa, já sou muito grata. E hoje ele me apoia, me ajuda, eles me ajudam em tudo que eles podem, sabe? Graças a Deus, hoje eu tenho muito carinho, muita gratidão pelos meus pais. E como eu disse, eles me ensinaram muita coisa boa. Cozinhar, me virar, né? Tudo mais. Me ajudam em tudo que podem até hoje. E só que faltou nisso aí, nessa parte de estudos, né? Não tive incentivo. Meu pai nunca pegou na minha mãe e falou, ó, vamos lá procurar uns cursos pra você fazer. E detalhe, na minha cidade já tinha muitos cursos profissionalizantes gratuitos pra turminha da minha idade, tudo mais. Meu pai não correu atrás comigo. Os meus amigos, os pais dele estavam tudo correndo atrás e meu pai não queria saber. Ele queria a televisão preciosa dele. Era sagrada a poltrona e a televisão dele. E ai de quem tentasse tirar ele de lá. Ele fazia as coisas bufando, xingando, estressado, entendeu? Mas assim, vamos voltar para a parte de escola. Assim, quando eu fui para a parte de fundamental, né? Eu lembro que eu tive algumas dificuldades e tinha medo de alguns professores devido a que eles não tinham muita paciência. Eles eram bravos mesmo, xingava a gente. Mas também tive professores maravilhosos na Escola Luiz Augusto. E uma coisa que me traumatizou na Escola Luiz Augusto, gente, foi... Nossa, já deu tudo isso de tempo de vídeo? Foi a dentista. Gente, as dentistas de lá, elas eram muito bravas. Sabe, eu tinha muita dor, eu tinha muito problema com cárie, porque eu comia muito doce, eu comia as coisas, mas eu comia muita balinha, chiclete, muito doce. Eu não podia ver uma moedinha que eu já tava comprando essas coisas na padaria. E aí eu tive muita cárie na infância, tive muita cárie. Nossa, como eu tive, Jesus, como eu sofria de dor. Gente... E daí eu lembro que na dentista da escola, que não ia pagar nada, eu não consegui passar porque elas eram muito bravas. E eu chorava de dor porque elas davam uma anestesia que eu não sei o que acontecia com aquela anestesia, que não anestesiava nada, gente. Pelo amor de Deus, aquela anestesia delas não funcionava. Elas iam lá, davam anestesia e não resolvia. Continuava uma dor horrenda no meu dente. Nossa, cada vez que ela ia mexer no meu dente era uma dor horrorosa, insuportável. Aí eu chorava de dor porque eu tava levantando a mãozinha. Ela falava, quando doer, levanta a mãozinha. Eu levantava dela, ó, você ficar levantando a mão toda hora também não dá. Eu falei, mas tá doendo, tia, dela. Não, mas você vai ter que aguentar agora, que não sei o que. Meu, juro, eu não sei que anestesia que era aquela que não anestesiava nada. Eu sentia a dor na alma quando aquele motorzinho começava a pegar no meu dente. Nossa, juro. Aí eu chorava de dor. Um dia ela perguntou assim pra mim, ó, já é a terceira vez que a gente tenta fazer o seu dente e não consegue. Você decide, a gente continua ou você vai voltar pra sala e a gente vai parar e não vai mais fazer. Não vai mais tentar. Se você, eu vou contar até 10, se você não desistir, se você não decidir o que vai fazer, eu vou fazer o meu trabalho e você não vai mais chorar. Ela contou, e quando chegou no final eu falei assim, eu quero voltar pra sala. Ela, então tá bom, então. Só que, tipo assim, elas foram traumatizantes pra mim. Por muitos anos eu carreguei trauma de dentista. Hoje em dia não, hoje em dia eu amo me cuidar, amo. Hoje em dia eu amo dentista, amo médicos. Eu tinha muito medo de médico também, hoje em dia eu amo médico. Assim, lógico que eu prefiro não precisar, né, gente? Mas quando a gente precisa, eu agradeço a eles por estarem aqui trabalhando para nos ajudar, né, no nosso bem-estar.